Eu estava de serviço naquela tarde, patrulhando as ruas do Rio de Janeiro. A cidade parecia viver sua rotina comum. Trânsito pesado, buzinas, gente apressada entrando e saindo do comércio. Para muitos, era apenas mais um dia normal. Mas para mim, fardado, dentro da viatura, cada minuto podia significar o encontro com o inesperado. A gente aprende rápido que a calmaria, muitas vezes, é só a máscara que o caos usa antes de aparecer. O relógio marcava pouco depois das 4 da tarde, quando o rádio chiou, quebrando o silêncio tenso que sempre toma conta da viatura nos momentos de espera. A voz da central entrou firme, mas com aquele tom de urgência que faz o coração acelerar. Atenção! Viatura da área central, ocorrência em andamento. Flagrante de assalto à mão armada, vítima idosa, suspeito em fuga, possível ferimento. Prioridade máxima. Naquele instante, eu senti meu corpo inteiro se retesar. Não era só mais um chamado. Quando se fala de idoso como vítima, o impacto é ainda maior. A experiência me ensinou que, muitas vezes, eles não conseguem reagir, não têm forças para correr, e por isso acabam sofrendo ainda mais. Eu apertei o volante com força, trocando um olhar rápido com meu parceiro. Não precisávamos de palavras. Só o aceno da cabeça já dizia tudo. A missão tinha começado. A sirene ecoou pelo corredor apertado das ruas, abrindo caminho entre carros que pareciam se mover em câmera lenta. O barulho agudo cortava o ar, misturando-se com o som do trânsito e os gritos de quem se assustava ao ver a viatura em alta velocidade. Dentro de mim, um turbilhão. De um lado, a adrenalina que mantém o foco. Do outro, a raiva por saber que alguém covarde tinha atacado uma senhora indefesa. Enquanto acelerávamos, eu pensava em quem poderia estar do outro lado dessa ocorrência. Um bandido experiente, talvez? Ou um desses moleques que se deixam levar pela ilusão fácil do crime. A verdade é que pouco importava. O que importava naquele momento era chegar rápido. Cada segundo contava. O rádio continuava chiando com atualizações. Populares tinham ligado desesperados, dizendo que a vítima havia sido empurrada, caído no chão e se machucado. Havia sangue. Esse detalhe me fez apertar ainda mais o maxilar. Sangue sempre muda tudo. O crime deixa de ser apenas um roubo e passa a ser um ataque à vida. E quando se trata de um idoso, o risco é ainda maior. Passamos pela avenida principal em disparada. A sensação era como se cada farol vermelho fosse um obstáculo de vida ou morte. As pessoas olhavam assustadas, algumas se afastando rápido da calçada. Outras, como sempre acontece, sacavam o celular para filmar, curiosas com a correria que não entendiam. Eu não tinha tempo para pensar em nada além da vítima e do criminoso. No fundo da mente, um pensamento insistia. E se ela não resistir? E se, quando eu chegar, já for tarde demais? Essas perguntas que martelam dentro do policial nunca saem da cabeça. Nós carregamos a obrigação de estar no lugar certo, na hora certa, mas sabemos que nem sempre conseguimos impedir o pior. Quando viramos a esquina, a tensão atingiu o auge. Eu já sabia. Aquele seria um flagrante diferente. O tipo de ocorrência que marca a vida do policial para sempre. Aquele tipo de caso que você nunca esquece. Porque não é apenas sobre prender um criminoso. É sobre encarar de frente a fragilidade da vida, o desespero de uma vítima e a violência crua que toma nossas ruas. E foi nesse ponto da patrulha que percebi. Algo grande estava prestes a acontecer. Eu não fazia ideia de que estava prestes a viver um dos momentos mais tensos e desafiadores da minha carreira. O som do rádio não parava. A central trazia mais informações em pedaços curtos, como se cada segundo fosse precioso demais para explicações longas. Suspeito armado, camisa preta, calça jeans, capacete na mão. Fugiu em uma moto possivelmente roubada. A vítima permanece no chão, aguardando socorro. Sangramento visível. Unidade de resgate já foi acionada. Essas palavras ecoaram dentro de mim como tiros. Eu sabia que aquela senhora, caída no asfalto,
Podia ser a minha avó, a mãe de alguém. Uma vida inteira marcada pela violência covarde de um criminoso. Nesses momentos o coração dispara, mas a mente precisa ficar fria. Eu respirei fundo, puxei o rádio da viatura e confirmei. Viatura em deslocamento central. Solicito apoio para cerco nas saídas do bairro. Suspeito armado e perigoso. Aceleramos pela avenida, cortando o tráfego como se cada carro fosse uma barreira entre a vida e a morte. O giroflex refletia nas janelas dos prédios, tingindo o concreto com flashes vermelhos e azuis. As pessoas se afastavam rápido, algumas levantando a mão em sinal de apoio, outras apenas observando de longe. Eu só conseguia pensar. Segura firme, dona. Aguenta até a gente chegar. Quando viramos a curva que dava acesso ao bairro Nobre, a cena começou a se desenhar à frente. Gritos, curiosos amontoados, e no meio da rua, deitada ao lado da calçada, uma senhora com os cabelos brancos manchados de sangue. 2 jovens tentavam ajudar, mas estavam perdidos, sem saber o que fazer. O desespero estampava nos olhos deles. Minha mão tremeu por um segundo no volante. Eu queria saltar imediatamente e correr até ela, mas antes de pensar em tudo isso, a visão de uma moto acelerando ao fundo roubou minha atenção. O motor roncava alto, ecoando pelo corredor estreito das ruas. O suspeito ainda estava ali. Era a chance de flagrante, a oportunidade de evitar que ele escapasse para o labirinto da cidade. Meu parceiro gritou. É ele, acelera! Sem pensar 2 vezes, pressionei o pedal com força. A viatura avançou e o coração parecia bater mais rápido que o giroflex. A cada segundo eu tinha que decidir: perseguir ou socorrer. A prioridade sempre é a vida, mas se deixássemos aquele bandido escapar, quantas outras vidas estariam em risco? A mente trabalha em milésimos. Peguei o rádio e chamei apoio médico. Central, viatura no local. Vítima ferida, precisa de atendimento imediato. Suspeito em fuga numa moto. Em acompanhamento agora. O carro balançava ao desviar dos veículos que tentavam abrir passagem. As buzinas, os gritos, tudo virava um borrão. Eu fixava os olhos no capacete preto do suspeito, que serpenteava pela rua como quem conhecia cada saída, cada viela. Era claro que não era a primeira vez que ele fazia aquilo. No fundo, a raiva crescia. O sangue da senhora ainda estava no chão. A imagem gravada na minha mente. E o homem que causou tudo tentava fugir, acreditando que a impunidade o protegeria. Não naquele dia. Não na minha área. Segundos depois, entramos em uma rua estreita, de paralelepípedos irregulares. O barulho da moto ecoava e eu podia sentir a perseguição ganhar corpo. O jogo tinha começado e agora era caçada. A sirene cortava a noite do Rio de Janeiro como um aviso. A lei estava atrás dele, mas aquele homem não parecia se importar. Acelerava cada vez mais, arriscando a própria vida e a dos outros. A moto roubada serpenteava entre os carros, raspando retrovisores, quase derrubando pedestres que tentavam atravessar a rua. Eu e meu parceiro estávamos grudados nele. Cada curva era um risco calculado. O volante da viatura tremia em minhas mãos quando precisei jogar o carro contra o meio-fio para evitar um choque direto com um táxi que freou de repente. A sensação era de que o tempo desacelerava, mas o coração batia como um tambor dentro do peito. Na frente, o suspeito virou para uma rua ainda mais estreita, dessas com casas coladas umas às outras, sem saída fácil. O barulho da moto reverberava nos muros, misturado com gritos de moradores que corriam para dentro das casas, ao verem a perseguição. Crianças foram puxadas às pressas por suas mães, e janelas batiam como se a própria comunidade tentasse se fechar diante da violência que invadia suas portas. De repente, o criminoso perdeu por um instante o controle da moto. A roda traseira derrapou, levantando faíscas no paralelepípedo. Por pouco ele não caiu. Eu apertei os dentes, acreditando que seria ali o fim da perseguição. Mas ele conseguiu recuperar o equilíbrio e acelerou ainda mais, quase colidindo contra um ônibus que vinha no sentido contrário. Esse cara tá pedindo pra morrer,
meu parceiro gritou, enquanto se agarrava no painel da viatura. Eu mantinha o foco. Não podia perder a calma. Cada segundo de distração significava não só a fuga dele, mas também um risco para quem estivesse pela frente. Era como se eu carregasse o peso de toda a cidade nas mãos, tentando impedir que aquele criminoso transformasse as ruas em um cemitério. O rádio chiou novamente. Atenção, viatura! Apoio a caminho. Bloqueio montado 2 ruas adiante. Aquilo era o que eu precisava ouvir. A perseguição não seria apenas sobre velocidade, mas sobre resistência. Ele podia ser rápido, mas a cidade estava se fechando contra ele. A moto subiu na calçada, derrubando uma lixeira metálica que rolou até nossa frente. Girei o volante com força. A viatura quase raspou na parede, mas conseguimos continuar. O cheiro de fumaça de borracha queimada já invadia o carro. Era como se a própria perseguição tivesse um cheiro de desespero. Ao longe, consegui ver o clarão das viaturas de apoio. Giroflex piscando, sirenes se encontrando. A rede policial se fechando como uma rede de caçadores em volta de uma presa que tenta escapar. O criminoso percebeu também e começou a arriscar manobras ainda mais perigosas, tentando encontrar uma saída que não existia. Ali, naquela noite, a perseguição deixou de ser apenas um acompanhamento. Virou um duelo de resistência entre a coragem de quem não podia desistir e o desespero de quem sabia que a liberdade estava se esvaindo a cada segundo. O barulho das sirenes se multiplicava. A cada esquina, uma viatura se aproximava, fechando o cerco. O criminoso percebeu que a moto já não era mais suficiente. Acelerou até a última curva antes do bloqueio policial. E foi ali que tudo aconteceu. Ele perdeu o controle. O pneu dianteiro bateu em cheio no meio-fio. A moto levantou, bateu no chão com força e deslizou alguns metros, arrastando faíscas e um rastro de gasolina pelo asfalto. O impacto foi tão forte que, por um instante, o silêncio tomou conta da rua, como se a cidade prendesse a respiração. Mas ele não ficou caído. Com uma rapidez impressionante, o homem largou a moto no chão e se levantou cambaleando, correndo em direção a um beco lateral. Eu sabia que aquele momento era decisivo. Se ele conseguisse entrar no labirinto de vielas, a captura seria quase impossível. Sai do carro agora! Gritei para meu parceiro enquanto já abria a porta da viatura em movimento. O chão parecia tremer sob meus pés enquanto eu corria. O suspeito se esgueirava pelos corredores estreitos, empurrando latas de lixo e derrubando caixas no caminho para tentar atrasar nossa perseguição. Cada passo ecoava na minha mente como um relógio de contagem regressiva. De repente, ele virou à esquerda, entrando num beco sem saída. A parede alta de concreto o encarava como uma sentença. Ele sacou algo da cintura. Por um instante, pensei que fosse a arma do crime. Minha mão foi instintivamente para a coronha do meu revólver, pronta para reagir, mas não. Era apenas o capacete. Ele o arremessou contra nós na tentativa desesperada de ganhar segundos. O objeto passou raspando no meu ombro, batendo no muro com força. Eu já sentia a respiração dele falhar, o suor escorrendo, os movimentos cada vez mais descoordenados. O rádio ainda chiava no meu cinto. Todas as unidades, o suspeito está encurralado, reforço em deslocamento. A luz do giroflex refletia nas paredes do beco, tingindo a cena de vermelho e azul. O criminoso olhou para trás com os olhos arregalados como um animal acuado. Eu gritei: "Polícia, para agora, mãos na cabeça!" Ele hesitou por um segundo, mas tentou escalar a parede, cravando as mãos no cimento áspero. Era inútil. Meu parceiro já vinha logo atrás de mim. Corremos juntos e em questão de segundos o puxamos pelo braço, derrubando-o no chão. O impacto foi duro. O homem ainda tentou se debater, chutando e berrando palavras desconexas, misto de raiva e desespero. Mas não havia mais para onde correr. Algemas no pulso, rosto pressionado contra o chão áspero do beco, ele soltou um grito gutural de derrota. Aquela energia, aquela fúria, foi substituída por silêncio.
O beco, antes cheio de barulho e movimento, agora estava parado, apenas iluminado pelas luzes piscantes das viaturas que chegavam. Olhei para ele no chão e pensei: valeu a pena, dona. Ele não vai escapar. Enquanto o criminoso era levado algemado, o som do rádio voltou a ecoar. Unidade de resgate no local. Vítima consciente, mas com ferimentos graves. Solicito prioridade no deslocamento ao hospital. Essas palavras me cortaram por dentro. Não importava o quanto a captura tivesse sido importante. Nada apagava a imagem daquela senhora caída no asfalto, frágil e ensanguentada. Saí do beco ainda com a respiração acelerada, e de longe pude ver a cena que me deixou em silêncio por alguns segundos. A ambulância estava parada com as portas abertas. 2 socorristas trabalhavam com urgência. Um segurava o soro elevado, enquanto o outro pressionava curativos improvisados contra os ferimentos. O rosto da idosa estava pálido, seus olhos semiabertos, como se a vida estivesse se apagando a cada instante. Aproximei-me devagar, ainda com o barulho das algemas ecoando na minha mente. O contraste era cruel. De um lado, a violência crua de um criminoso. Do outro, a fragilidade de uma senhora que nunca imaginou que sair de casa significaria encarar a brutalidade da rua. Ela vai sobreviver? Perguntei, mesmo sabendo que os socorristas não poderiam me dar certeza. Um deles, suado e tenso, respondeu rápido: vamos fazer tudo o que for possível, mas ela perdeu muito sangue. Meu coração afundou. Senti a garganta seca, como se fosse impossível engolir. Por mais anos de experiência que eu tivesse, nunca é fácil ver um inocente à beira da morte. Ainda mais uma idosa, que deveria estar protegida, segura em sua rotina simples. Ao redor a cena era caótica. Populares ainda tentavam entender o que havia acontecido. Alguns olhavam para nós com gratidão, outros com medo, e muitos apenas em silêncio, como se estivessem diante de um espetáculo cruel da vida urbana. O sangue ainda manchava o chão, a prova real da violência que tinha acabado de acontecer. O rádio chiou de novo. Viatura, confirme a situação do suspeito. Olhei para trás e vi o homem sendo colocado no banco traseiro de outra viatura, com a cabeça baixa, mas o olhar cheio de ódio. Naquele momento senti uma mistura de revolta e alívio. Ele estava preso, mas nada garantia que a senhora sobreviveria. A ambulância fechou as portas com força e acelerou em direção ao hospital. O som da sirene médica se misturou ao das viaturas ainda no local, criando uma melodia de urgência que ecoava na minha cabeça. Eu sabia que aquela noite ainda não tinha acabado. Voltei para a viatura, sentei-me no banco do motorista e respirei fundo. O volante frio em minhas mãos parecia puxar meus pensamentos para a realidade. Agora é esperar. Esperar para saber se a vida dela foi salva ou não. A viatura chegou à delegacia pouco depois da meia-noite. A fachada iluminada pelo amarelo dos postes contrastava com a escuridão das ruas. Entrei carregando no peito o peso daquela ocorrência. Uma vítima idosa em estado grave e um criminoso algemado que caminhava com arrogância, como se não tivesse feito nada. O ambiente da delegacia tinha aquele cheiro inconfundível de papel, café requentado e tensão. Policiais digitavam relatórios, telefones tocavam sem parar e o som distante de portas batendo ecoava pelos corredores. Era como se a madrugada nunca fosse silenciosa ali. O suspeito foi colocado em uma sala pequena, de paredes gastas, iluminada por uma lâmpada fria que parecia expor cada detalhe do seu rosto. Ele não demonstrava arrependimento. Pelo contrário, sorria de canto, como se tudo não passasse de um contratempo. O escrivão começou o registro do flagrante enquanto o delegado se aproximou para o primeiro interrogatório. Nome completo? Perguntou em tom firme. Rodrigo Ferreira da Silva. Respondeu o suspeito sem hesitar, com uma calma irritante. O delegado continuou. Você tem passagem pela polícia? Foi nesse momento que a máscara caiu. Antes que ele respondesse, o sistema acusou várias ocorrências em aberto.
O histórico apareceu na tela do computador como um dossiê de violência. Roubos, furtos, agressões, até um envolvimento suspeito em um homicídio. Eu respirei fundo. Não era apenas um criminoso qualquer. Era alguém que já tinha deixado rastros de sangue e sofrimento por onde passava. E agora, mais uma vez, uma vítima inocente estava lutando pela vida por causa dele. O delegado bateu a caneta sobre a mesa. Você já deveria estar preso há muito tempo. Mas o homem apenas riu, debochado. Doutor, vocês me pegam hoje, mas daqui a pouco eu tô na rua de novo. Sempre foi assim. As palavras dele ecoaram como uma facada. Era a realidade dura da justiça. Muitas vezes, mesmo com todo o esforço da polícia, os criminosos sabiam das brechas e não temiam a punição. Enquanto o interrogatório seguia, não consegui tirar da cabeça a imagem da senhora sendo socorrida. A cada palavra daquele homem eu sentia a revolta crescer dentro de mim. Porque, no fim das contas, não era sobre ele estar preso, mas sobre se ela sobreviveria ou não ao ataque covarde. O delegado finalizou. Você vai responder por tentativa de latrocínio. E desta vez vamos garantir que não saia tão cedo. O suspeito baixou a cabeça, mas ainda sorria com ironia. Aquilo não era medo, era costume. E essa constatação me deixou ainda mais em alerta. Saí da sala, fechei a porta atrás de mim e me apoiei na parede fria do corredor. Sabia que aquela noite ainda não estava perto do fim. Do outro lado da cidade, uma idosa lutava pela vida. Dentro da delegacia, um criminoso acumulava mais uma acusação na ficha criminal. E eu, mais uma vez, sentia o peso de estar no meio desse abismo entre a lei e a injustiça. A viatura levou-me direto ao hospital, ainda sentindo o peso da delegacia. As ruas pareciam intermináveis, cada semáforo vermelho, um lembrete da fragilidade da vida. Eu olhava para o volante, mas minha mente estava em outro lugar. A senhora, a vítima, a quem eu prometera chegar a tempo. Ao entrar na emergência, o cheiro característico de hospital invadiu minhas narinas. Desinfetante, equipamentos eletrônicos, mistura de esperança e medo. Encontrei o médico-chefe já aguardando com o semblante sério e a voz firme. Ela passou por cirurgia. Estável agora, mas ainda é delicado. Precisamos monitorar durante toda a madrugada. Naquele instante, senti um misto de alívio e exaustão. O coração ainda pulsava acelerado. Os músculos rígidos da perseguição e da captura se lembravam de cada movimento. Sentei-me em uma cadeira fria ao lado do corredor, tentando processar tudo. O criminoso preso, a senhora viva, mas ainda à mercê da gravidade de seus ferimentos. Enquanto observava o movimento frenético do hospital, pensei em quantas vezes um policial tem que lidar com essa linha tênue entre vida e morte. Só nós sabemos o peso que carregamos na farda, a responsabilidade de cada decisão tomada em segundos, e, ao mesmo tempo, a família, cada parente que espera notícias, cada rosto ansioso que não entende completamente os riscos enfrentados. O médico saiu por um instante e aproveitei para respirar fundo. A adrenalina começava a ceder, mas o impacto emocional permanecia. Eu lembrei da senhora caída, do sangue, da moto fugindo e do olhar debochado do criminoso na delegacia. Tudo se misturava em imagens rápidas que minha mente não conseguia apagar. Nesse momento, percebi o quanto é essencial valorizar cada instante, cada vida. A senhora poderia não ter resistido, mas resistiu. O criminoso agora estava preso, obrigado a encarar as consequências de seus atos. E eu, mais uma vez, estava no meio, carregando o peso de ter salvado uma vida, mas também de ter visto a fragilidade de quem não pode se defender sozinha. Enquanto olhava para o monitor que indicava os sinais vitais da paciente, uma frase ecoou na minha cabeça. Cada segundo importa. Cada ação sua pode ser a diferença entre a vida e a morte. Naquele corredor silencioso, entre máquinas e vozes baixas, entendi mais uma vez. A farda que vestimos não é apenas um símbolo de autoridade,
mas de responsabilidade. E cada vez que alguém escapa do perigo graças ao nosso esforço, a sensação é única, quase impossível de descrever. O telefone do hospital tocou. Era a família da vítima, agradecendo com lágrimas. Eu respondi com voz firme, mas emocionada. Estamos fazendo tudo para que ela fique bem. A senhora vai resistir. Fiquem tranquilos. E assim, naquele momento, percebi a importância do que fazemos. Não se trata apenas de prender criminosos, mas de proteger vidas, de dar esperança e de mostrar que a polícia, apesar de todos os erros e dificuldades, está ali para manter a linha entre o caos e a segurança. No dia seguinte, o suspeito já havia sido formalmente apresentado à delegacia, com todos os registros feitos, boletins lavrados e a prisão em flagrante consolidada. A ficha dele não deixava dúvidas. Um criminoso recorrente, acostumado a desafiar a lei, mas dessa vez sem chance de fuga. Enquanto acompanhava o procedimento, senti uma mistura de alívio e exaustão. O peso daquela ocorrência ainda estava sobre meus ombros, mas havia uma sensação de justiça. A prisão dele era a prova de que, apesar do risco e do caos, a polícia consegue agir com precisão. No hospital, a senhora finalmente respirava tranquila. O monitor indicava sinais estáveis. Ao ver sua família ao redor, agradecendo e chorando de emoção, percebi que o trabalho de um policial vai muito além de prender bandidos. É sobre proteger vidas, dar segurança e, muitas vezes, restaurar a fé das pessoas na justiça. Enquanto registrava tudo em relatórios, pensei nas lições daquela noite. Cada decisão que tomamos, cada segundo de ação, pode ser a diferença entre a vida e a morte. É por isso que, apesar das dificuldades, precisamos valorizar não apenas o nosso trabalho, mas também o apoio da família. Sem eles, seria impossível enfrentar a tensão, o perigo e o peso emocional que cada ocorrência traz. Aquela noite me deixou marcado. Não pelo medo, nem pela adrenalina, mas pelo lembrete de que a violência pode atingir qualquer pessoa, mesmo em bairros nobres ou locais que parecem seguros, e que a dedicação de cada policial, mesmo quando invisível ao público, salva vidas diariamente. Antes de encerrar meu turno, olhei para a viatura estacionada sob a luz fraca do poste e pensei: hoje, cumprimos nosso dever, mas cada cidadão precisa estar atento, respeitar a lei e valorizar quem veste a farda. Só nós sabemos o que se passa dentro dela. E a você que está assistindo, se você ou alguém próximo já passou por violência ou está em situação de risco, não hesite em denunciar. A coragem de cada um pode evitar tragédias, proteger vidas e fortalecer a segurança de todos. Naquele dia, aprendi mais uma vez que a polícia não está apenas para prender criminosos. Estamos para proteger, salvar e, quando possível, restaurar a esperança.